semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem. E ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos. E fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. E fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Muito boa noite a todos. Hoje nos foi pedido que falássemos um pouco sobre o capítulo 64 de O Livro Boa Nova, em que Emmanuel discorre sobre o primeiro versículo da parábola do semeador. E para que nós possamos entender um pouco, vamos contar a parábola.
está no Evangelho segundo Mateus, somente ele. Existem algumas parábolas que também estão em Marcos, em Lucas, e algumas só estão ou em um evangelho ou em outro. Esta está presente somente em Mateus, capítulo 13, versículo 3 a 9. E Jesus então inicia a parábola com esta frase realmente inesquecível. E o semeador saiu a semear. E enquanto ele estava a caminho, algumas sementes caíram pelo caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Outras sementes caíram em solo, junto às rochas, e não vingaram. Outras foram semeadas em solo fértil, mas não muito profundo. E elas logo nasceram, mas como não tinha raiz suficiente, o sol veio e as queimou. Uma outra parte caiu junto aos espinheiros. E finalmente, uma parte caiu em solo fértil e profundo. E essas sementes, algumas delas deram 1 por 100, 1 por 60 e 1 por 30. Ou seja, uma semente, ela deu uma árvore que deu 30 frutos, ou 60, ou 100. Esta parábola ela é diferente de muitas outras por um motivo. Porque exatamente quando termina a parábola, os apóstolos fazem uma pergunta bem interessante ao Cristo. Jesus está pregando às multidões, ele está num barco, em cima de um barco, na margem do lago Genezaré, e a multidão está na margem. Quando ele termina, os seus apóstolos lhe fazem a seguinte pergunta: por que ele fala por parábolas? O que são parábolas? São histórias do dia a dia e que nós conseguimos guardar com mais facilidade. Muitas pessoas têm um contexto errado do que seja uma parábola. Existe a famosa história da mulher adúltera, em que Jesus diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Muitas pessoas dizem que é uma parábola. Não é uma parábola. Há pouco, nosso irmão Alacel falou sobre a porta estreita. Alguns dizem que é uma parábola. Não é uma parábola. Mas nesta parábola, os seus apóstolos perguntam: por que eles falam por parábolas? E Jesus responde o seguinte: porque esses homens, tendo ouvido não ouvem, tendo olhos não veem, porque neles se cumpre a profecia de Isaías. Ele está se referindo ao profeta Isaías, o seu livro, capítulo 6, versículo 9. E ele vai repetir esta fala durante os 3 anos que ele prega. Ele vai dizer: aquele que tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Aqueles que tiver olhos de ver, que veja. E os apóstolos perguntam: mas por que eles não têm ouvidos de ouvir e olhos de ver? E Jesus responde, Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 15. E o que ele fala é muito sério. Ele diz: porque estes homens possuem o coração endurecido. Esta é a resposta de Jesus. Vamos tentar entender o contexto. Jesus, um homem que curava as pessoas, tocando, falando, olhando e mesmo à distância, sem sequer ver a pessoa. Este era Jesus. Mas ele não curava uma dor de cabeça. Ele levantava paralíticos de nascença, curava cegos, limpava leprosos. Este é Jesus de Nazaré. E as pessoas iam até a beira do lago, nas multidões em Cafarnaum, para o ouvir. E a resposta que ele dá é que aquelas pessoas possuíam o coração endurecido. Cafarnaum, na época de Jesus, era uma vila minúscula. Ela, arqueologicamente falando, ela só foi descoberta no século XX. E a ciência comprovou que na época do Cristo moravam entre 600 e 1.500 pessoas em Cafarnaum.
supor 1.000 pessoas. Cafarnaum inteira caberia neste salão, ia sobrar lugar. Jesus fazia as suas pregações, as suas curas, ele morava em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro. E ele está dizendo que aquelas pessoas que estavam ali ouvindo possuíam um coração endurecido. E aqui Emmanuel nos chama a atenção sobre o semeador saiu a semear. E é muito interessante que muitas vezes nós ouvimos algo e a gente acha que é para o próximo. Ou a gente ouve e fala assim, nossa, que historinha linda, que parábola linda, que coisa curiosa. Não é para você falar isso. É para nós refletirmos. Eu tenho semeado o que na minha vida? O que eu tenho semeado no meu caminhar? Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Pois tudo aquilo que o homem semear, isto ele também ceifará. Na verdade, o versículo todo é: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que o homem semear, isto ele também ceifará. Então, o Cristo e Paulo vai nos dizer o seguinte, e os espíritos mais tarde. A doutrina espírita vai nos trazer uma de suas leis basilares, a lei de causa e consequência, ação e reação. Ou seja, se hoje na minha vida, no meu caminhar, eu estou plantando abacaxi, adivinha só o que você vai colher no dia de amanhã? Ah, eu vou colher rosas lindas, sem espinhos e perfumadas. Não. Você está plantando abacaxi. Você vai colher abacaxi? É simples assim? É. É complicado, mas é simples assim. O que eu tenho semeado na minha casa, no trânsito, no meu trabalho, no meu convívio social e familiar? É o que você semeia que diz quem você é. Aqui eu estou realizando uma palestra, Nilce e Miriam estão dirigindo. Ali eu tenho Jackson, trabalhamos juntos na quarta-feira. O trabalho que nós fazemos aqui não mostra quem nós somos lá fora. É lá fora que eu dou o testemunho de quem eu sou. É lá fora, na vida que nos aguarda, através dos nossos pensamentos, as nossas atitudes e o nosso falar, que eu mostro o que eu estou semeando. Uma vez, eu soube de uma história passada aqui nesta casa, em que um jovem ou uma jovem chegou para o seu pai ou para a sua mãe à noite. Este pai ou esta mãe era trabalhador desta casa. E este jovem falou, eu fui hoje lá na comunhão. Aí o pai ou a mãe falou, é mesmo? Pois é, eu te vi lá. Olha, que coisa, por que você não veio falar comigo? Aí aquele filho ou aquela filha falou, não, só estava de passagem. E aí a seguir, ele ou ela disse assim, que pena. E o pai ou a mãe pergunta, que pena o quê? Que pena que você não age aqui em casa como você age lá na comunhão. Aqui nós chegamos para assistir uma palestra, tomar um passe. Muito bom. Aqui nós estamos aqui para nos esclarecer, nos consolar, nos fortalecer. Mas para que nós nos esclarecemos e nos consolamos? Para nos fortalecer, para quê? Para lá fora sermos pessoas melhores. Porque senão a doutrina espírita não serve para nada. A finalidade da doutrina espírita é efetuar em nós a nossa reforma íntima. E que eu tenho costumado dizer que às vezes não é reforma não, você tem que reconstruir do zero. Porque às vezes é vida após vida, no mesmo padrão de comportamento. Aí você se torna espírita e fala assim, eu tenho que mudar.
Sabe aquela reforma que você resolve mudar uma tomada e quando você vê destruiu a parede inteira? É mais ou menos isso. É reconstrução. Quem sou eu lá fora? Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Jesus está falando para Pedro, Tiago e João. Nós somos vigilantes na nossa vida? Eu estou vigilante para o que eu penso, para o que eu falo, para o que eu faço, para o que eu posto nas redes sociais. Eu estou vigilante? Nós precisamos entender, queridos, que tudo que eu semear, absolutamente tudo, o que for bom e o que não for bom, volta para mim. É uma simples lei de causa e consequência. Então, se eu sou uma pessoa que eu não estou atento, vigilante para o que eu penso, para o que eu falo, para o que eu faço, e eu simplesmente reajo ao mundo que vem até mim, e eu me utilizo dos meus instintos mais primitivos, eu preciso parar e pensar se a minha conduta está correta. E às vezes as pessoas podem dizer assim, mas o que eu devo fazer? O que é esse vigiar e orai? No Livro dos Espíritos, pergunta 621, Kardec vai fazer a seguinte pergunta: onde estão inscritas as leis de Deus? E eles vão nos responder: na vossa consciência. Todos nós, queridos, sabemos o que é certo, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. A questão é se nós temos a vigilância e a força de vontade necessária para vencermos a nós mesmos. A questão é que tantas vezes nós estamos tão preocupados com o mundo que nos cerca que deixamos de estar atentos à nossa própria caminhada. Eu tomo conta da vida de todo mundo, do planeta inteiro, menos da minha própria. E às vezes eu sou o primeiro a olhar o que o próximo está fazendo de errado, ao invés de olhar para mim mesmo e passar a cuidar da minha própria vida. A grande questão, e nós seres humanos somos paradoxais, um dos paradoxos de nós seres humanos é que nós achamos que quando nós nos melhoramos é para o próximo. A gente não se dá conta que se eu melhoro, não é o próximo que ganha, sou eu que ganho. Quando nós nos tornamos uma pessoa melhor, não é Deus, não é Jesus, não é teu anjo da guarda, não são seus pais, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus chefes, seus subalternos, seus amigos, não são eles que ganham primeiro, somos nós mesmos. Nossa, que legal, eu ganho o quê? Paz e felicidade. Não sei para vocês, para mim já está de bom tamanho. Na resposta da pergunta 614, Kardec vai falar sobre felicidade. E os espíritos vão dizer, quanto mais próximo você estiver das leis de Deus, mais feliz você vai ser. 614. Aí na 920, os espíritos vão dizer que a felicidade é possível, mas não a felicidade completa. Mas podemos sim sermos felizes aqui. E aí na pergunta 922, Kardec pergunta, mas de que jeito? Eles respondem, a felicidade, ela consiste em você estar com a consciência tranquila de estar fazendo o seu melhor e a crença na vida futura. Essa é a resposta dos espíritos. Quer ser feliz? Quer ter paz? Acabei de dizer como. Acabei de lembrar o que os espíritos já nos disseram. É se melhorando. O problema de se conhecer a doutrina espírita, quando a gente começa a ler um pouquinho, a gente fica meio preocupado. Porque eles estão falando que para a gente ficar com a consciência tranquila, que vai ter paz, ter felicidade. E a questão é que
na pergunta 909, Kardec vai perguntar, mas é possível? A resposta é problemática. Seria uma daquelas respostas que eu acho que Kardec olhou e falou assim, mas será que eu escrevo desse jeito que eles estão falando? E Kardec escreveu. A espiritualidade nos diz que para nós nos melhorarmos, basta um pouco de força de vontade. Não é muito, não. Estão falando um pouco. E eles complementam dizendo, mas quão poucos de vós se esforçam. O Cristo, ele veio até nós nos trazendo o conceito teológico principal do ensino de Jesus, foi o reino de Deus e o reino dos céus. Ele repete esse tema por 88 vezes no Novo Testamento. Um dos contextos de reino de Deus e o reino dos céus é dentro de nós. São 3 contextos. Um deles é dentro de nós. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 21. Uma pessoa vai chegar até o Cristo e falar, mas você fala tanto nesse reino de Deus, o reino dos céus. Cadê? Onde é que ele está? E Jesus responde, eis que muitos vos dirão que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus está acolá. Em verdade vos digo que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, porque o reino de Deus está dentro de vós. E no capítulo 12 do livro Boa Nova, psicografia de Chico, do espírito Humberto de Campos, nos narra uma conversa de Jesus com seus apóstolos. Muitas pessoas erroneamente pensam que o ensino principal de Jesus foi o amor, mas não é. O amor é uma lei maior, que através do nosso amor, das nossas atitudes com amor, nós atingimos um fim. Essa é a questão. Capítulo 12 do livro Boa Nova, o Cristo vai dizer que vivenciarmos o reino de Deus dentro de nós deveria ser a nossa preocupação primeira da nossa existência. E é claro que você pode se perguntar, como é que eu faço isso? Achei tão bonita essa tua história de semeador, você vai semear, o que você está semeando, pensamento, atitude, fala, tudo muito bonito. Aí você falou da força de vontade, de ter paz, ser feliz. Como é que eu sei que eu estou fazendo algo que seja correto? Tem como saber? Tem. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Faça tudo que for bom, agradável e perfeito aos olhos de Deus. O que é bom, agradável e perfeito aos olhos de Deus? Questão 886 do Livro dos Espíritos, conhecido como BIP 886. Se utilize sempre para com o próximo, de benevolência, indulgência e perdão. Essa é a lei do amor. A lei do amor é você se utilizar, fazendo caridade, se utilizando de benevolência, indulgência e perdão para com o próximo. É você plantar ao seu redor benevolência, indulgência e perdão. Através dos teus pensamentos, através de vosso falar, através das tuas atitudes, das nossas atitudes. Será que nós conseguimos estar vigilantes em casa? Para muitos, a nossa maior escola. Ou no trabalho, ou no trânsito. Queridos, nós reagirmos ao mundo da forma como o mundo nos traz. Essa é a parte fácil. Se alguém te atirar uma pedra, você atirar outra de volta, isso qualquer um faz. Não é isso que Jesus está pedindo. Jesus está pedindo um passo além. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 32 e 33. Jesus é um judeu pregando para os judeus. Ele fala assim, ele está pedindo para eles serem melhores.
É o Sermão do Monte em Lucas, não em Mateus. E ele está dizendo assim, porque se vocês agirem como os pagãos, os idólatras, os pecadores também agem, o que mais vocês estão fazendo? O Cristo nos pede um passo além. Eu tenho semeado coisas boas. Eu sei ser, eu me esforço para ser benevolente, indulgente. Eu me esforço para julgar menos e para perdoar mais o meu próximo. Será que eu consigo raciocinar que cada um de nós estamos em uma determinada gradação evolutiva? Será que nós conseguimos entender que se tem um bebê na plateia, ele não vai prestar atenção à minha palestra, porque ele é um bebê? E muitos de nós, queridos, a despeito da aparência adulta, como este ser que vos fala, ainda é um bebê. Não é maduro espiritual suficientemente. Então nós precisamos entender que os nossos próximos, mais próximos, a despeito de terem a nossa idade, ou um pouquinho menos, ou muito mais, eles podem ser crianças espirituais. E como que nós podemos exigir de um bebê algo que ele não pode nos dar? Nós precisamos entender que quanto mais nós estivermos vigilantes, mais paz nós vamos sentir. Mais felizes nós seremos. Eu tenho uma série de vídeos e eu sempre termino os vídeos dizendo: a paz que existe em mim, eu desejo a você. A paz, queridos, ela está dentro. Ela independe do mundo ao teu redor. A paz está dentro de nós. Quando Jesus vai se despedir de seus apóstolos, no que é conhecido como discurso do adeus, teologicamente falando, bem no final do discurso do adeus, que só está presente em João, capítulo 16, versículo 33. Ele está terminando o discurso do adeus, ele está dizendo: isto vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. Mas ele continua: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Para que em mim tenhas paz. Ainda no discurso do adeus, mas lá no capítulo 14, versículo 27, ele diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não a paz do mundo, mas a minha. Não é do fora, pessoal. Não é do mundo. É a paz que está dentro. Quando nós descobrirmos que quando eu faço bem, quando eu me esforço, não é quando eu acerto 100% das vezes, não, mas quando eu me esforço para fazer o meu melhor, a paz de consciência passa a estar dentro de mim. E eu passo a sentir esta paz de consciência. E com isso, eu me torno uma pessoa mais feliz. Terminando a nossa fala, o seu Alaciel, para quem chegou mais cedo e viu a irradiação, ele falou do Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz ao reino de meu Pai. Jesus está nos dizendo que sim, é necessário um esforço. Você quer ser melhor? Precisa se esforçar. Nós queremos ter paz, precisamos nos esforçar. Nós queremos ser felizes, precisamos nos esforçar. Se quando eu fui jovem eu queria fazer medicina e passar no UNB, eu não tive que estudar muito. Se eu quis passar naquele concurso público dos meus sonhos, eu não tive que estudar muito. Eu não tive que me esforçar muito. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, versículo 23. É uma mensagem de Fenelon, intitulado Tormentos Voluntários. Vamos ver o que Fenelon nos diz. O homem procura
a felicidade nas coisas perecíveis, em vez de buscá-la na alma. Em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira neste mundo, ele procura com avidez tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabia evitar. Precisamos saber, queridos, que tipo de semeadura nós temos feito no nosso caminhar. Quais são as sementes que eu tenho jogado no jardim da minha existência? Se eu jogar sementes de flores bonitas, de árvores frutíferas, é isso que eu vou colher. Se eu quiser um jardim lindo na minha existência, não são terceiros que vão jogar as sementes, somos nós mesmos. A responsabilidade por nossa paz ou nossa felicidade interior, queridos, não está nas mãos de terceiros. Está nas nossas mãos. E independe do mundo exterior. Porque paz e felicidade é um estado de alma. É algo interior. Independe dos milhões que você tem na sua conta, dos carros importados, da sua bela mansão. Não é isso que traz paz. Não é isso que traz felicidade. O que vai nos trazer paz e felicidade é nós estarmos vigilantes para o que eu penso, o que eu falo e o que eu estou fazendo. Se você tiver em dúvida, não tem problema. Jesus nos diz como agir. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 12. Você quer estar em paz com a tua consciência? Faça ao próximo o que você gostaria que fosse feito a você. Precisamos nos esforçar mais. Porque neste momento de transição planetária, o Cristo conta com cada um de nós para sermos semeadores de paz, de luz, de bondade e de amor. Queridos, as sombras exercem ainda muita força no planeta. Nós precisamos nos perguntar: nós estamos fazendo forças junto com a luz para levar paz, para levar tranquilidade, serenidade, independendo do mundo que nos cerca? Ou eu só levo uma palavra ruim, de julgamento, de intranquilidade, de pessimismo? O Cristo pede o concurso da paz, da benevolência, da indulgência, do perdão. Eu termino com a fala do Cristo, bem no início do Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 16. Fazei brilhar a vossa luz diante dos homens, através das vossas boas obras. Que possamos, queridos, semear no nosso caminhar boas obras, para sermos instrumentos de paz e de amor de Jesus, onde quer que estejamos. Gratidão imensa pela atenção de todos. Muita paz. Vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus, que tantas vezes, Mestre, usaste o simbolismo do amanhecer, convidando-nos a recomeçar. Do amanhecer, um semeador saiu a semear. Somos, efetivamente, aqueles que principiam. Estamos no amanhecer espiritual da nossa jornada evolutiva.
e amorosamente nos acompanhas, convidando-nos a que este despertar se faça pleno de amor, generosidade e compreensão. O teu convite, Jesus, é que ao nos conscientizarmos de que cada momento, cada hora, cada minuto é um novo recomeço, um novo amanhecer, e que possuímos os recursos de que necessitamos para caminharmos seguramente na estrada da vida. Trazemos em nós a centelha crística que nos une ao Pai. Temos conosco a família que nos cerca, os corações amorosos que nos acompanham há milênios, desejando o nosso bem. Temos Jesus, a luz do teu Evangelho, e em todas as civilizações da terra, em todas as tradições de sabedoria, os teus emissários de luz se fizeram presentes, auxiliando-nos na jornada planetária. Por isso, Mestre, quando lembramos da linguagem poética do amanhecer, que tantas vezes usaste em tuas explanações, este amanhecer nos traz o frescor da esperança, a força da renovação e a certeza de que não estamos sozinhos. A cada momento podemos recomeçar e temos a tua companhia neste amanhecer de luz que é a nossa jornada na terra. Obrigada, Senhor, pela luz sublime da tua mensagem a iluminar a nossa vida e a nos convidar a renascer a cada momento, para semearmos o bem que há em nós, o amor que trazemos na alma por herança divina. Obrigada, Jesus, pela luz que nos renova do teu Evangelho. Graças a Deus.